Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra A Gênese segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec. Bem, a palavra Gênese é uma palavra de origem grega, que significa origem, princípio. A Gênese de Allan Kardec, ela não apenas fala como a vida surgiu, como os seres vivos surgiram, como os espíritos surgiram, enfim, como tudo surgiu segundo o Espiritismo, segundo a visão espírita da criação do universo e dos espíritos e do mundo, mas também o futuro do planeta Terra, porque a partir da hora em que você sabe a origem da, do elemento, tu automaticamente vai saber também o final, o objetivo daquele elemento, né? Por isso que a Gênese segundo o Espiritismo, ela trata não apenas da origem das coisas, mas também do fim, né? Da elevação, do que vai acontecer. Então, algumas coisas que é importante destacar aqui, né? Eu não vou falar de toda a obra Gênese segundo o Espiritismo, isso é apenas um resuminho rápido, né? Porque o tempo é bastante limitado aqui no YouTube, né? É bastante limitado esse vídeo, então não vai ter como tratar sobre toda a obra, tá? Então eu vou falar apenas de alguns pontos que mais me chamaram a atenção, né? E que sugiro que vocês leiam e analisem, né? Primeira coisa, o Espiritismo de Allan Kardec, a obra A Gênese segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, ela obedece a mesma lógica do darwinismo, ou seja, Allan Kardec, podemos assim dizer que ele era, digamos assim, defensor da mesma ideia que Charles Darwin, a ideia da evolução, né, da origem das espécies, da evolução, né, dos animais primitivos evoluindo de acordo com as suas necessidades e se tornando animais mais complexos. O mesmo acontece no mundo espiritual, segundo Allan Kardec, em que um espírito ele é criado de uma maneira grosseira, né? E à medida que vai caminhando, podemos assim dizer, o processo evolutivo espiritual daquele espírito, ele vai se elevando, chegando no nível cada vez mais similar à perfeição, né? Então trata-se de uma evolução, podemos assim dizer. Uma evolução, enquanto que o Charles Darwin fala da evolução dos seres vivos, o Allan Kardec ele vai trabalhar mais em cima da questão da evolução dos seres espirituais, dos espíritos propriamente dito, e dos planetas, né? Do planeta Terra, dos mundos espirituais, enfim. Para o Espiritismo e para Allan Kardec, podemos assim dizer, na Gênese segundo o Espiritismo, Adão e Eva nunca existiram, né? Adão e Eva, na verdade, foi um mito, né? Adão vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Geralmente é retratado no sentido de humanidade na literatura especializada, né? E a Eva, Havá, significa mãe, né? Havá significa mãe, né? Porque ela é a mãe, segundo a tradição judaico-cristã, ela é a mãe de todos os seres viventes. A serpente seria Piton, da onde vem a palavra pitonisa. Então o Allan Kardec ele interpreta para nós a história do Jardim do Éden da seguinte maneira: é uma história simbólica que tem como objetivo nos mostrar que a humanidade, quando a humanidade se envolve com feitiçaria, podemos assim dizer, e com energias negativas, a humanidade acaba decaindo, acaba tendo algum tipo de prejuízo, acaba recebendo alguma punição. É isso, é dessa maneira que Allan Kardec interpreta a história de Adão e Eva, tá? Então, da mesma maneira, Caim e Abel, a história de Caim e Abel, segundo Allan Kardec, também é algo simbólico. Segundo Allan Kardec, nós devemos interpretar as histórias da Bíblia como contos, né, de povos da antiguidade, e devemos buscar apenas os aspectos morais desses contos e colocar em execução a moralidade que esses contos têm como propósito nos apresentar.
né? Então o objetivo, por exemplo, da história de Caim e Abel, vamos assim dizer, é mostrar para nós a importância dos irmãos, né, estarem unidos e de não haver nenhuma desavença entre os irmãos, porque a menor desavença que pode haver já pode ser o suficiente para ocasionar em tragédias, né? Então, por exemplo, Allan Kardec falando sobre o paraíso perdido, né, ele vai nos dizer que o paraíso perdido, na verdade, ele tem como objetivo ser uma espécie de alerta para nós, né? Uh, Paraíso, né, segundo a Gênesis, conforme está escrito na obra Gênesis segundo o Espiritismo, paraíso vem do latim paradisos, do grego paradeisos, que significa jardim, lugar plantado de árvores. A palavra hebraica empregada na Gênesis é Hagan, que tem a mesma significação, né? Então, o sentido alegórico assim é ressaltado mais claramente, né? Então, aqui ele vai nos dizer que se trata de algo totalmente simbólico. A raça adâmica, segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou se assim o quisermos, uma dessas colônias de espíritos, vindos de outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, a qual por essa razão é denominada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra era povoada desde tempos imemoriais como a América o era, quando para ali foram os europeus. A raça adâmica, mais adiantada que as que haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. É ela que empurra todas as outras em direção ao progresso. A Gênese nos mostra, desde seus primórdios industriosa, apta às artes e às ciências, sem ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já haviam progredido. Tudo prova que ela não é antiga na Terra e nada se opõe a que ela não tenha aqui senão alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos nem com as observações antropológicas e tenderia, ao contrário, a confirmá-las. A doutrina que faz originar todo o gênero humano de uma só individualidade, após 6.000 anos, não é admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem, deduzidas da ordem física e da ordem moral, se resumem nos pontos seguintes. E aí ele começa a dizer para nós por que é inadmissível considerar Adão e Eva como sendo uma história real e a criação do mundo como sendo em 6 dias ou em 6.000 anos, como alguns alegam. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, pois que desde sua segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais, seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros, não se conceberia que tivessem como descendentes povos tão numerosos e tão atrasados, de inteligência tão rudimentar que ainda em nossos dias embrenha com a animalidade, que teriam perdido todos os traços e até a menor recordação tradicional daquilo que seus pais faziam. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atestam, com não menos evidência, uma diferença de origem. Então, segundo Allan Kardec, Adão e Eva, a história de Adão e Eva foi muito mais simbólica, e Adão, no sentido de humanidade, deve ser entendida como a humanidade, os espíritos que começaram a entrar na Terra, espíritos já com certo nível intelectual que começaram a entrar na Terra e começaram a elevar o planeta Terra a uma esfera um pouco mais superior daqueles níveis atrasados que até então ela estava acostumada a receber, né? Aquela carga espiritual mais atrasada que ela estava acostumada. Tá? Então ele vai dizer para nós também que os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e normalmente pela purificação dos espíritos que o habitam. A felicidade existe nele em razão da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do progresso moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência eles podem fazer o mal. Logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação que o deve fazer galgar a hierarquia, operam-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. É então que se realizam as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveraram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam, a partir de então, um entrave ao progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldades ao repouso e felicidade dos bons. É por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados
adiantados. Lá eles aplicarão sua inteligência e intuição de seus conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles em cujo meio são chamados a viver, ao mesmo tempo que espiarão numa série de existências penosas e através de um duro trabalho suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário. Tá? E quando ele fala acerca do futuro, né, quando Allan Kardec ele vai falar para nós sobre a nova geração, ele fala para nós que a Terra ela está passando por um progresso espiritual, moral, intelectual e até mesmo físico, e que para que os homens, isso no final, tá? No finalzinho, quando ele fala sobre a nova geração, no final da Gênesis, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Tendo chegado tal tempo, uma grande migração se realiza neste momento entre os que a habitam, aqueles que praticam o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, delas serão excluídos, porque eles lhe trariam novamente perturbações e confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar seu endurecimento uns nos mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes a mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e onde irão com a missão de as fazer progredir. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. No dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclismo que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com essa única diferença, porém diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam não mais se encarnarão. No mesmo no menino que vem a nascer, em lugar de um espírito atrasado inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado inclinado ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. É nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia: em verdade vos digo que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Então, no final, ele vai dizer que a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral do espírito. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em cada um e em todos que para tal estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que regressam, então, não são sempre outros espíritos, mas na maior parte das vezes os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. Então, o livro A Gênese segundo o Espiritismo, ela vai nos dizer que quando vem aqui para a Terra algum espírito, né, e ele consegue chegar num determinado nível intelectual, né, quando ele não usa esse nível intelectual para o bem da humanidade, para o bem das pessoas que estão ao redor dele, ele é obrigado a reencarnar em um país, em uma nação ou em um continente mais atrasado, né, do que a que ele estava na vida anterior. E nesse continente ou nesse país mais atrasado, ele vai ter que trabalhar usando os conhecimentos, né, intuitivos adquiridos na vida anterior. Ele vai ter que trabalhar em prol da elevação dessas pessoas com as quais agora ele está entrando em contato nesse novo país ou nesse novo continente que ele nasceu. Tá? Então é uma forma de castigo, né? Ou então ele não vai reencarnar no planeta Terra e sim em um mundo inferior, onde ele vai ter que usar todo o conhecimento dele que ele adquiriu, todo o conhecimento intuitivo adquirido por ele quando estava na Terra, para fazer com que os habitantes daquele mundo inferior se elevem e assim ele possa recuperar, né, aquela carga negativa que ele criou nele mesmo com as más ações e por não ter usado o intelecto dele da forma correta. Tá? Essa é a visão da Gênese segundo o Espiritismo. Alguns conhecidos meus, que são espíritas, dizem que muitas das ideias de Allan Kardec hoje em dia já não são mais consideradas, né? Já foram atualizadas por outros espíritos que acabaram entrando em contato com médiuns, enfim. Mas eu estou trazendo isso só para a gente ver, né? A Gênese segundo o Espiritismo, como é que é esse livro, como é que não é. Então é uma obra interessantíssima, sugiro a todos a leitura da mesma, tá certo?
Deem um joinha, compartilhe esse vídeo, deem o seu comentário, um forte abraço e até mais.